Boa noite, boa noite. E nosso devocional hoje com o tema Com Temor a Deus. Gente, estou empacotada, tá um frio lascado. Na hora que começou o jogo, tava 18 graus aqui. Fala da onde que você está falando, se aí tá frio, como é que tá o clima aí, gente? Tá tudo doido, olha. Quando eu olhei o céu aqui, 6 e pouca da tarde, assim que escureceu, tava estrelado, o céu limpíssimo. E quando foi, de repente, gente, começou uma ventania, uma friaca. Bem na hora do jogo, eu tava. Ainda bem que hoje eu resolvi fazer uma sopa de osso. Aquele osso que tem um tutano no meio. Não é o mocotó, não, mas é uma delícia. Aí você vê, gente, tá um frio. Olha, minha mão tá gelada, tá engeada. Eu tô com moletom. Isso aqui é moletom. Tô parecendo uma árabe, né? Mas é moletom. Nossa, não tô aguentando o gelo aqui no meu ouvido, no meu nariz, tudo, né? Então, hoje a gente vai falar com temor a Deus. E a gente vai ler Êxodo 20, do 18 ao 21 apenas, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Daqui a pouquinho eu vou baixar essa live e vou postar lá no meu perfil. Então, vocês terão acesso, né? Então, vamos lá. Êxodo 20. É o 20 mesmo, gente? 18. Diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e os sonidos da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Nossa, tudo a ver, né? Com os boatos e as coisas que estavam falando aí nas redes sociais. Apareceu aquela vidente lá que disse que sonhou, coitada, que tinha aparecido uma nave alienígena e que ia pegar o Neymar e o Vini Júnior nesse jogo que teve. E agora o sonho dela foi pro Beleléu, né? No início ela falou que era dia 26, depois ela falou que estava confundindo, era dia 24 no jogo hoje. E não aconteceu. Que triste, assim, que bom e que triste para essa moça, né? Porque ela vai cair em descrédito. A rede social, os haters, as pessoas, elas não dão colher de chá e não pensam no que pode causar nas pessoas e falam mesmo tudo que vem na cabeça, né? Mas a palavra de Deus vai dizer, e este devocional vai nos ensinar hoje, com temor a Deus, e a gente acabou de ler e o versículo 20 é o destaque: Não tenham medo, pois Deus veio para que o temor a Ele os impeça de pecar. Então, o que eu tenho estudado nesses últimos dias? Eu tenho já sentido um desejo absurdo de buscar mais do Senhor, de me conectar individualmente, assim, sem estar em redes sociais com Ele, de uma forma mais assim, de sentir a presença dele, como no primeiro amor, quando eu me converti, quando eu tinha uma gratidão tremenda do lamaçal que ele me tirou. E eu sugiro que cada um de nós possamos buscar o Senhor em nossos lares, onde a gente estiver, de uma forma assim mais íntima. Eu digo a espiritualidade. Não estou falando de igreja, eu estou falando de você se reconectar
com Deus de uma forma mais fervorosa, né? Porque as coisas no rumo que estão sendo tomadas, né? A própria NASA anunciando, os Estados Unidos, o Brasil liberando documentações, falando de OVNIs, de naves alienígenas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que não é daqui da Terra é extraterrestre, tá? Inclusive nós. Porque se a gente entende que a gente faz parte do reino de Deus, que a gente está aqui na Terra por um propósito, nós somos extraterrenos, concorda? No entanto, como a gente está aqui, o que a gente refere a extraterrestre é qualquer coisa que venha de outras dimensões, que venha do céu, né? Ou do inferno, tá? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, desde muito novinha, eu sempre fui uma pessoa esotérica antes de me converter. Eu sempre fui muito esotérica. Sempre gostei de coisas de horóscopo, dessas coisas. E eu vim de uma família católica, espírita, do lado kardecista. E eu tinha contato, tá, gente, com esse tipo de coisa. Como assim, Viviane? A primeira vez eu devia ter uns 8 a 9 anos brincando, não sei quem é da minha idade, né, vai saber que a gente brincava de cozinhadinho, a gente botava 2 tijolos, a gente botava lenha, a gente acendia, fazia arroz e tudo mais. E eu tava um dia lá no prédio em Taguatinga, aqui em Brasília, e com minhas coleguinhas, e a gente começou a ver uns seres que parecia passarinho, mas que bate asa diferente, do tamanho de passarinho também. E só que eles não tinham medo, a gente ia botar o pé e eles não saíam, e era de dia. E depois eu olhei para o prédio do lado e eu vi um negócio no formato de um avião, só que em cor de nuvem, como se fosse uma nuvem, uma pequena nuvem, no formato de um avião, sem aquela parte de trás do avião, o rabo, né, que fala assim, do avião. Sem aquela traseira ali. E a gente subiu lá para minha casa, porque eu morava no 3º andar e os outros prédios também eram de 3 andares. Quando a gente olhou, a gente viu tipo uns seres parecendo umas corujas, mais ou menos de 50 centímetros, com umas anteninhas e tal, não sei o quê. Que loucura, né? Minha mãe achava que isso era coisa de criança, já mais velha, adolescente. Uma vez estávamos em Paracatu, no sítio de uma amiga da minha mãe, e eu falei assim, na hora do almoço, hoje vai aparecer alguns OVNIs aqui. A minha mãe falou, uma menina tão bonita e fica falando besteira. Eu lembro que estava minha mãe, minha tia cozinhando, a amiga dela. Eu falei, então, quem ficar acordado vai ver. E eu deu a noite, fui dormir. O pessoal ficou jogando truco lá. E apareceram verdadeiramente 3 objetos não identificados, de cores de luzes diferentes. Chegou a sair até no Fantástico na época. E aí, quando a gente chegou em casa, no próprio domingo, isso foi de sábado para domingo, que passou no Fantástico, a minha mãe virou e falou assim, ué, Viviane, vem ver aqui no Fantástico. E estava falando que foi lá em Paracatu, em Minas Gerais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que depois que eu me converti, nunca mais, sabe o que é nunca mais? Nunca mais eu tive contato, nem telepático, nem de nada com esses seres. Nunca mais eu vi. Nunca mais eu vi. Então, o que eu posso subentender disso? Que de Deus mesmo que não é. Esses, pelo menos, que entravam em contato comigo, não é. Não era de Deus. Porque se fosse, eu acredito que ia tornar muito mais latente e eu ia ter muitas mais visões e avisos de que eles estavam vindo, né?
E quando a gente escuta o depoimento aí da Baby Consuelo, da Sara Shiva, a filha dela, que também tinha esses contatos e teve mais profundo ainda de até serem abduzidas, de colocarem algumas coisas nas testas delas e tudo. Depois vocês procuram aí nas outras plataformas. Elas também não tiveram mais contato com essas coisas. Depois que se converteram. Então, gente, é tempo da gente ter temor a Deus, mais do que nunca. É tempo da gente não ter medo, pois Deus veio para que o temor a Ele nos impeça de pecar. Então, que a gente possa buscar isso. E vamos ver o que o texto aqui vai dizer. Uma fobia é definida como um medo irracional de uma situação ou de algo. Aracnofobia é o medo de aranhas, embora alguns argumentem que é algo perfeitamente racional a temer. Há também, eu não tenho medo de aranha, há também a fobia a balões e a chocolate, além de mais de 400 outros tipos de fobias reais e documentadas. Parece que podemos ter medo de quase tudo. Nossa, é mesmo que tem gente que tem medo de chocolate? A Bíblia relata sobre o medo dos israelitas após receberem os 10 mandamentos. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, ficou tremendo de medo. Moisés os confortou oferecendo esta declaração muito interessante. Não tenham medo, pois Deus veio para que o temor a ele os impeça de pecar. Moisés parece se contradizer. Não tenham medo, mas temam. Na verdade, a palavra hebraica para medo tem pelo menos 2 significados: o terror de alguma coisa e o temor reverente a Deus. Podemos até rir ao saber que a globofobia é o medo de balões e a chocolatofobia, o medo de comer chocolate. Mas o ponto mais sério sobre as fobias é que podemos ter medo de todos os tipos de coisas. Os medos invadem nossas vidas como aranhas e o mundo podem tornar-se um lugar assustador. À medida que lutamos contra fobias e medos, faremos bem em nos lembrarmos de que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele nos oferece seu conforto em meio às trevas. Gente, nesses dias difíceis e que vão piorar, não adianta falar ou quem vai falar que vai tudo melhorar, vai ficar tudo na santa paz. Não é o que está escrito na palavra. Não é o que a gente está vendo. Não é o que está na Agenda 2030, tá? Então, não vai melhorar. Não vai melhorar. A situação global não vai melhorar. Pode ser que a nossa vida melhore, porque a gente colhe o que a gente planta. O que eu estou dizendo é que a situação espiritual do mundo, a situação das coisas de como andam vindo. Oi, Xará, Viviane, tudo bem? No pé que está indo, não vai melhorar. Então, é tempo da gente se apegar a Deus, da gente ter temor a Deus, para a gente buscar ser limpo, purificado, abrir mão dos nossos pecados, entendeu? Morrer para as nossas vontades, fazer a vontade do Pai, sair das questões que causam dispersão, que deixa a gente distraído, entendeu? Porque a gente fica distraído com tantas coisas e não tem tempo nem de conversar com Deus, nem de agradecer pelo livramento daquele dia, nem de agradecer pelo dia ter sido proveitoso, né? Então, qual é o seu maior temor? Como o amor de Deus o ajuda a superar seus medos, né? Eu sempre tive medo de bicho, de barata, outros bichos não. Mas agora estou morando na chácara. Não dá para eu ter medo, entende? Às vezes a gente vai ter que se deparar e enfrentar os nossos medos, né? Eu acho que o meu maior receio hoje é Jesus voltar e eu não ir
não ter meu corpo glorificado e ir com ele, né? O meu maior receio, porque é algo que eu almejo muito, né? Mas a própria palavra de Deus diz que muitos dirão assim: Senhor, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome expulsei demônios, em seu nome eu preguei. E ele vai falar: afasta-te de mim que eu não vos conheço. Porque eles sonda o coração. Ele sabe quando a pessoa está querendo reconhecimento humano ou quando ela está fazendo tudo que ela faz de coração, né? Ele sonda os nossos corações. Então a Deus não tem como enganar. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus, mas a gente não tem que se encher de medo. A gente precisa confiar no nosso Deus, sabe? Ter temor a Deus, não é essas coisas, sabe? A gente tem que saber quem a gente é, qual é a nossa identidade. Como que o mundo espiritual nos conhece? Gente, aí eu vou entrar aqui já já nas orações. A gente vai orar pelo Francisco, que está em depressão há 2 anos e é acamado. Mas você vai sair dessa cama ainda esta semana, Francisco, em nome de Jesus. Porque a depressão é a preocupação excessiva com o futuro. E o futuro, como já bem diz, a Deus pertence. Você precisa confiar. Eu sei que é uma doença também, sabe, Francisco? Mas você precisa confiar em Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor, sabe? Para que você não fique excessivamente preocupado com o futuro ou remoendo coisas que aconteceram lá no passado e que não tem como mudar mais. O que aconteceu até ontem já aconteceu, não tem como mudar. O que a gente tem é como usar o presente, que é um presente de Deus na nossa vida, para que a gente possa plantar nesse presente coisas que a gente vai colher um futuro melhor. Amém? Mas eu creio sim que o Senhor vai conceder a ti um livramento e que Ele vai te renovar as forças, que Ele vai tocar nesta hora o seu corpo, tirar todo tipo de toxina, todo tipo, e vai equilibrar o seu corpo de uma maneira tal que amanhã você vai acordar com ânimo, com força, para que você possa construir um futuro bem melhor para ti, em nome de Jesus. Então, gente, eu quero abrir agora para as orações. A reflexão é essa: qual é o seu maior temor? E como o amor de Deus te ajuda a superar os seus medos? Essa é a pergunta. E agora eu abrindo para as orações. Se você tiver algum pedido de oração, você escreve aí para eu estar orando também especificamente. Eu vou orar por todo mundo, no geralzão. Mas se você tiver algum pedido especial e eu ler antes de eu começar a orar, que eu vou fechar os olhos e eu não consigo. Tirando o Francisco, que já colocou aqui, mais alguém tem algum pedido de oração? Se tiver, escreve aí rapidão, rapidão, rapidão. Tá bom? Não? Então oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Olha, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Deus, traz sobre as nossas vidas a paz que excede todo entendimento que só vem de Ti. Entra nos lares aqui representados, Senhor, pelas pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo. E traz libertação, traz comunhão, unidade. O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. A ajuda em especial, Senhor, as pessoas que têm passado pelo vale da doença, pelo vale, Senhor, da ansiedade, da depressão, da insônia. Ó Deus, em nome de Jesus, carrega essas pessoas em especial nos seus braços, Senhor, no seu colo, e que eles possam, Senhor, ter uma mente restaurada, um corpo restaurado, que eles possam, Senhor, entender e confiar em Ti.
Ó Deus, em nome de Jesus, cobre as nossas casas, os nossos lares, tudo que nos pertence. Os nossos bens, os nossos negócios, que no dia de amanhã seja um dia proveitoso, que consigamos fazer tudo aquilo que nos planejamos. E nos dê uma noite de sono reparadora e tranquila. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá aos teus enquanto dormem. Então, Senhor, entrega sobre as nossas vidas, equilibra, Senhor, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, e que possamos ser cheios do Teu Espírito. Revela-te a nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Escreve aí amém. Glória a Deus. Se você gostou desse conteúdo de pregação, o meu perfil tem sobre isso e tem sobre a minha vida aqui na roça, que eu abri mão de tudo lá na cidade do Rio de Janeiro e viemos para cá, amando de Deus. Então estamos aqui no interior de Goiás, tem um pouquinho lá da roça, é um pouquinho misturado, mas todas as lives que eu faço diariamente dos devocionais estão ali baixadas. Eu vou baixar essa daqui já vou postar lá e nas outras plataformas. Então, muito obrigada por ficar aí até agora. Beijo no coração. Segue lá, não custa nada. Deus abençoe. Até amanhã.